Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio, do meu tricolor, do Imortal, porque tem reforço chegando. O Alex Santana é bom jogador. Vocês sabem que eu moro aqui em São Paulo, acompanho o Corinthians muito de perto e vou passar para vocês o que eu acho, o que eu entendo do que Alex Santana pode agregar ou não para o time do Grêmio. Adrielson também está na mira e tem candidato à presidência confirmado. Olha aí, o homem tá com vontade, hein? Tá dizendo que vai comprar arena, vai investir uma grana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tem uma negociação em andamento aí entre Corinthians e Grêmio, que curiosamente se enfrentam na próxima rodada do Brasileiro, para que o Alex Santana seja jogador do clube. O curioso é que o Alex Santana, ele tem contrato com o Timão, acho que até 2027. O Atlético Paranaense, de onde ele veio, está cobrando uma dívida que o Corinthians não pagou. O Corinthians estaria cedendo o Alex Santana por empréstimo e a gente não sabe exatamente os moldes dessa negociação. Se o Corinthians paga uma parte do salário, se cede apenas pelo salário, se repassa a dívida ao Grêmio para que o Grêmio fique com o jogador. O fato é, ele está sem muita oportunidade porque o Corinthians tem muitos jogadores para a mesma função. Ele chegou muito bem, tá? Ele chegou muito bem logo que foi contratado. Foi um dos primeiros de uma leva de vários nomes que depois acabaram se tornando até mais qualificados, né, como o André Carrilho, o próprio Memphis Depay chegou depois, não necessariamente na função, mas o fato é que ele chega como titular, ele chega assim, 2, 3 jogos, ele arrebenta, porque ele chega com uma vontade absurda, carregador de piano no meio campo, ladrão de bola, empurrando o time pra frente, dando carrinho, do jeito que a torcida gosta. Só que aí ele machucou. E aí quando ele retoma a condição, o Corinthians já tinha um outro, o Bidon já tinha reconquistado a titularidade, o Ranieri como primeiro homem, o Carrilho jogando por dentro, muita gente imaginou que o Carrilho peruano tinha vindo como atacante, né, mas ele estava jogando por dentro, e aí não tinha espaço. Você ainda tinha o Rian, moleque da base, o Charles, que foi contratado, o ex-Inter, que estava no futebol da Dinamarca, e esse é muito insuficiente, né? Eu vi que até especularam ele no Grêmio, foi oferecido, né, no caso, esqueçam, esse nome não. Estou esquecendo de algum volante ali, de algum nome para o meio campo, o próprio Maicon, né, que estava machucado e se recuperou, então, assim, e que está sendo utilizado como titular pelo Dorival, ele perdeu espaço, o Alex Santana. E eu considero bom jogador, tá? Bom jogador. Olha, no Corinthians, por exemplo, como eu disse, ele chegou muito bem. Chegou como titular e a lesão o atrapalhou e depois a qualificação do elenco. No Grêmio, ele cai como uma luva. Cai como uma luva. Eu sei que o Grêmio precisa mais de um primeiro volante. Ele não é um primeiro volante. Ele é um camisa 8. Ele é um segundo volante. Ele consegue fazer a primeira função. Mas eu acho que ele é mais o cara do vai e vem. Ah, mas o Grêmio já tem o Dodi, já tem o Vila Sante, talvez o Carbajo, né, que pudesse voltar e tal. Eu acho que o Alex Santana, ele tem todas as características que se enquadram no jeito que o Grêmio gosta de jogar. Pegada, marcação. Olha, eu gostei, tá? Eu gostei. Acompanhando ele aqui, vendo a notícia de que ele estava para fechar com o Grêmio, eu adorei, porque a gente tem que entender a nossa realidade. O Grêmio não tem dinheiro para investir em grandes nomes. Então você precisa trocar prejuízo, como diria meu amigo Ribeiro Neto. Você precisa entender um time que está querendo se desfazer de um jogador minimamente interessante, que não tenha um salário absurdo e que você consiga negociar alguma coisinha aqui para ver se ele encaixa dentro da tua necessidade. E aí eu acho que a coisa funciona, tá? O Adrielson, acho que a informação inclusive do meu amigo Jeremias Werneck, que está na mira do Grêmio, ele estava emprestado, né, do Lyon para o Anderlecht da Bélgica, vocês sabem, né, campeão brasileiro aí pelo Botafogo, estava nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas no Botafogo, aí voltou, foi campeão brasileiro, aí voltou para o Lyon foi emprestado, assim, ele fez ótimos jogos pelo Fogão, eu acho dentro de uma necessidade que o Grêmio tem, de um zagueiro pela direita, chega e farda, é um cara que tem um nível muito interessante aqui pro futebol brasileiro, tanto que estava na Europa, inclusive. Fez parte de um time muito bem ajustado, mas é um cara assim que dificilmente eu vi ele jogar mal. Então,
o Adrielson acho que seria uma boa até pela necessidade do Grêmio. O Jeremias também, numa live aí com o meu amigo César Cidade Dias, falou que o Grêmio procura também um centroavante. Opa, mas tem o Bright White e o Arezo, e aí o Jeremias explicou que seria um jogador com características diferentes dos dois. Que o Bright White é um cara que pode jogar vindo de trás, pode jogar até como meia, como um segundo atacante, como um jogador de bico de área, é um combinador de jogada, ele não é um cara que apara a bola como pivô, que briga com o zagueiro, que segura zagueiro lá na frente. O Arezo já é um pouco mais esse cara, com uma estatura um pouco menor, mas tem alguma dificuldade de finalização, é muito jovem também, então às vezes a camisa pesa nesse sentido. Seria um intermediário, seria um cara que pudesse fazer pivô e bola aérea, minutos finais, você precisa ganhar o jogo, bola parada, um cara que entra lá e faz e bom finalizador, né? Não é fácil. Você está falando de 9, jogador que faz gol, centroavante, do jeito que o Grêmio está em meio a uma crise aí, financeira também, é complicado. Mas pelo menos é a informação repassada pelo Jeremias. E o Grêmio vai ao mercado. Está muito claro que o Grêmio vai ao mercado, né? Tem a questão do zagueiro, tem a questão do volante. O Mano falou em primeiro volante, então além do Alex Santana pode ser que um primeiro volante seja procurado. Lateral direito, eu acho que é uma necessidade. O Gustavo Martins está jogando improvisado e até acho que está dando conta do recado. O Ronald muitas vezes, mas vamos lá, né? Vai improvisar até quando? E aí o Serrote machucou, não é necessariamente uma solução. É um menino que ainda tem muito para aprender. O João Pedro, esse só volta no final do ano e esse acho que seria o melhor ali de todos, a melhor opção, mas também muita gente contesta como uma solução efetiva. Eu acho que estava resolvido. Se tivesse o João Pedro voltando na sequência, acho que estava resolvido, mas não é o caso. Agora, eu não posso contar só com o Igor Serrote, que vai voltar ali na frente, e muito menos com o João Lucas, que vai ser o primeiro a ser recuperado, e esse é totalmente insuficiente. Então não há alternativas para a lateral direita. Mesmo o Grêmio tendo vários nomes para a posição, vai ter que buscar no mercado. Pelo menos é a minha posição. Então, é uma janela que está começando e que daqui a pouco a gente pode ver movimentos bem interessantes do Grêmio, até para mudar um pouquinho, né? O Grêmio está precisando, já melhorou nos 2 jogos, ganhou, respirou, aquela coisa toda, mas tem que mexer no elenco, tem que dar uma mexida boa aí, e mais do que chegadas, saídas também, né? Jogadores que não performaram, se o Grêmio consegue meter numa barca aí o Pavon, daqui a pouco até o Edenilson, não sei, jogadores que a gente sabe que não estão vingando, rendendo o tanto que a gente esperava, o próprio Gemerson, né? Enfim. Agora vamos falar da notícia da segunda-feira, que foi a confirmação, a oficialização de Marcelo Marques, o CEO da Marquespan, como um candidato à presidência do Grêmio. Ele fala que é um pré-candidato, mas ele anunciou a sua candidatura na chapa do Antônio Dutra Júnior, do Odorico Román, do Gaúcho da Geral, essa galera aí que ele já tinha me confirmado, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, dizendo que ele estava pensando na possibilidade, e a sensação que eu tinha na época, quando eu conversei com ele, é de que ele realmente estava muito inclinado a aceitar esse desafio. Ele não tinha pensado nisso nesse momento, ele foi convidado por várias chapas para ser um vice-presidente e ele não queria tanto. Quando ele foi convidado para ser presidente, ele, e o Marcelo Marques, né, é um empresário de muito sucesso, né, o dono da Marquespan, que inclusive retirou no final de semana, confirmou a retirada do patrocínio ao Internacional. E tem muita gente contestando, eu vi muitos gremistas dizendo, poxa, como é que um candidato à presidência do Grêmio investia no rival, dava dinheiro para o rival? Gente, peraí. Eu sei que o torcedor ele é muito passional, né? Mas o cara tem um negócio que cresceu de uma maneira exponencial, e aí ele apoiou o futebol gaúcho acima de tudo, e sabe que o produto dele ele precisa ser adquirido, comprado pelas duas torcidas. Ele depende de que gaúchos comam o seu pão, gaúchos, gremistas ou colorados. E aí ele fomenta o futebol gaúcho, masculino e feminino, da dupla Grenal, e os caras estão achando ruim. Deu dinheiro pro co-irmão. Cara, quando ele resolveu se candidatar à presidência, ele foi lá e tirou o patrocínio do Inter, porque realmente não faz sentido. Ele agora assumiu uma posição mais do que de empresário, de político dentro das questões do clube. E aí faz todo sentido, ele retirou o patrocínio. Eu vejo como um movimento extremamente natural. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei para ele assim, tem muita gente falando que você poderia ser uma Leila Pereira, né, do Grêmio, né, uma gestora
uma empresária que tem lá o seu negócio, que patrocina o clube, enfim, que vai fomentando ali, né, resolvendo a saúde financeira do clube, aquela coisa toda. E ele refutou um pouco essa ideia. E ele falou, olha, não seria bem isso. E eu falei, pô, e uma SAF, quem sabe, né? Se ele adquirisse uma parte do Grêmio e tal, né? A gente está vendo esse modelo ser de sucesso, né? E ele falou assim, eu sou contra a SAF. Acho que o Grêmio tem que ser da torcida. Acho que o Grêmio tem condições de ocupar ali as primeiras posições em arrecadação, em audiência, em produtos licenciados. Então ele tem uma visão de empresário, né? Para colocar o Grêmio num patamar mais alto do que hoje está. E aí, nessa conversa que a gente teve, eu falei assim, pô, então seria mais ou menos um Paulo Nobre? E aí ele falou assim, você matou a charada. Eu seria muito mais um Paulo Nobre do que uma Leila Pereira. Para os gremistas que não lembram, quem foi e o que fez Paulo Nobre? Cara, o Paulo Nobre pegou o clube, o Palmeiras, destroçado. O que ele fez? Injetou dinheiro do próprio bolso, com parcelas a perder de vista, com um juro desse tamanhinho, para o Palmeiras ir lhe pagando. A partir do momento em que o Paulo Nobre injeta dinheiro no Palmeiras, o Palmeiras ele se transforma completamente e vira a potência que é hoje. Claro, depois, com o patrocínio da Crefisa, com o apoio da Leila, com a gestão do Gagliotti no meio disso tudo, mas quem salva o Palmeiras da UTI é Paulo Nobre. Existe uma perspectiva aí do Marcelo Marques em injetar até R$1 bilhão para sanar as contas do Grêmio e tornar o Grêmio autossustentável para que o Grêmio possa ter times mais competitivos ali na frente. Mais do que isso, ele tem um projeto ousado de comprar a arena do Grêmio, resolver esse imbróglio e ceder ao clube para que o clube lhe pague em suaves prestações, ou seja, ele vira um credor e o Grêmio vai pagando para ele aí pelos próximos 20, 30 anos, sei lá. Mas ele compraria, ou seja, ele tem capital, ele tem esse investimento, ele é um apaixonado pelo clube e ele está disposto a salvar financeiramente o Grêmio. E agora se colocou realmente como um candidato. Vai ser uma eleição muito disputada, muito ferrenha, sabemos disso, mas o Marcelo Marques traz algo novo que a gente não está acostumado. E o povo gaúcho, que é muito conservador para muitas coisas, não gosta muito do novo, tem uma resistência ao novo, vai acompanhar, eu vou acompanhar de perto também, essa cruzada aí do Marcelo Marques como um candidato aí à presidência do clube, com essas novas ideias. Se ele conseguir colocar em prática, a gente estará adiante aí de um modelo completamente diferente, ousado e, por que não, né, esperançoso aí para o nosso time. Mas tem muita coisa para acontecer. Eu já falei do outro vídeo, por exemplo, eu não conhecia o Marcelo Marques, não o conheço pessoalmente, conversei apenas uma vez por telefone com ele e fiquei realmente impressionado com as suas ideias. E tomara que as coisas fluam da melhor maneira. É óbvio que eu não estou aqui me posicionando, né? Eu sei que tem outros candidatos, outros que estarão confirmando, inclusive na sequência, e a gente vai acompanhar essa eleição. Eu quero o melhor possível para o clube, para o Grêmio, quero que o Grêmio esteja em boas mãos. E, infelizmente, essa gestão do Alberto Guerra não conseguiu, né? São anos muito difíceis, comandados por ele e pelos seus diretores, e a gente só espera que esse ano termine. Venha uma nova diretoria, independentemente de quem seja, e coloque o Grêmio no lugar que ele merece estar. E não brigando com times sofríveis e essa crise de identidade que a gente está vendo o Grêmio sofrer há algum tempo. Vamos ver o que acontece daqui para frente. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!